palavra que está no meu coração está no livro de Salmos 92, versículo 12. Olha que palavra linda. Salmos 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Vamos lá? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Então, o salmista está descrevendo para nós duas coisas que vão acontecer na vida daquele que é justo. Primeiro, ele vai florescer. Segundo, ele vai crescer. As duas palavras são parecidas, mas não são iguais. O sentido parece ir para o mesmo propósito, mas o significado é diferente. Uma coisa é florescer, outra coisa é crescer. E o salmista está dizendo que o justo florescerá. E ele compara dizendo que florescerá como a palmeira, para mostrar o nível de crescimento que esse justo vai ter, para mostrar o nível do fato desse justo florescer. Ele vai florescer como uma palmeira. Há uma palavra de Deus para você nessa manhã, que talvez tenha passado por uma crise muito grande. Uma crise emocional, uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise conjugal. Eu não sei qual guerra que você está enfrentando, mas há uma palavra para aqueles que são justos. Você vai florescer como o Líbano. Eu sei que existem tempos que as nossas árvores estão sem frutos. Existem tempos que a árvore está seca. Existem tempos que não há crescimento. Mas a promessa de Deus para a sua vida nessa manhã é que você vai florescer. Eu não sei qual tem sido o estado que você tem vivido. De repente você está ouvindo um estado de dor, você está ouvindo num estado de deserto, num estado de sofrimento, tua árvore está seca, não tem frutos, você está passando por muitas crises e não consegue ver solução em tudo que você está passando. Porém, a vida é feita de fases. E se hoje a fase está sendo ruim, de dor, de sofrimento, muito em breve você vai viver uma nova fase. A próxima etapa é a fase de florescer. Sabe? Eu preciso guardar essa palavra no meu coração e entender que se eu estou com Cristo, eu vou dar frutos. Se eu estou com Cristo, eu vou produzir. Se eu estou com Cristo, eu vou crescer. Olha o que continua dizendo o Salmo. O que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Isso é interessante, que é parecido com o que Jesus falou lá nos Evangelhos. Porque Jesus falou que toda árvore boa, ela dá frutos. E a árvore má, ela não frutifica. Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira e que toda árvore que não está nele, toda árvore que está nele frutifica. Se você está em Cristo, se você está no Senhor, você vai frutificar. É uma questão de tempo, mas vai frutificar. E você não pode pensar em desistir porque ainda não está vendo algumas coisas acontecerem. Você precisa confiar no Senhor, entender que tudo tem um tempo. Mas há uma promessa de Deus, é que o justo florescerá. O tempo da dor que você vive hoje não será o teu fim. Esse estado de sofrimento que você vive agora não será o teu fim. Você vai florescer. E Deus vai te fazer florescer em terras que você jamais pensou em crescer. Você vai crescer no meio do deserto, você vai florescer em terra seca, você vai produzir em lugares que ninguém consegue produzir. Por quê? Porque isso é bíblico. Me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel. Se não me falha a memória, no capítulo 3, acho que versículos 30 de Daniel, que diz que o Senhor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na terra da Babilônia. Ou seja, na terra do inimigo,
eles estão prosperando. Eles prosperam na província da Babilônia. Eles prosperam nas alturas da Babilônia. Eles prosperam dentro da Babilônia. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava fortalecendo eles. Talvez você está sendo provado em muita coisa e você está questionando, está murmurando, está reclamando e ainda não consegue entender que é o próprio Deus que está te preparando para coisas maiores, para coisas melhores, para coisas sensacionais que Ele tem reservado para a sua vida. Vai chegar o tempo de você florescer. Vai chegar o tempo de você crescer. Então não se sinta desmotivado por causa das circunstâncias que você está vivendo. Não deixe com que o cenário que você viva hoje te impeça de crer que Deus tem um tempo para você florescer. Que você vai crescer. É uma questão de tempo. Porque quem está no Senhor floresce. Quem não está em Cristo não dá frutos. Isso aqui é uma convicção que você tem que ter e uma resposta que você tem para algumas coisas na sua vida. Se você estiver em Cristo, você vai dar frutos. Se você estiver em Jesus, você vai frutificar. Agora, se você não estiver em Cristo, é impossível você dar frutos. Porque árvores má não dão frutos. Sabe? Agora, se Cristo for o centro da tua raiz, se Cristo for o centro da sua vida, o reproduzir, o florescer é consequência do que você está carregando. Aí olha o que o salmista continua dizendo: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha que interessante, na velhice darão frutos. Às vezes você está ouvindo essa palavra e você fala assim: mas eu já cheguei a uma certa idade, o que eu tenho mais para viver? O que eu tenho mais para produzir? Que fruto que eu vou dar? Já passei tanto tempo, já construí tanta coisa e não sei o que, e a minha história já acabou, já deu, eu só estou esperando a glória, a morte. Só que o texto está dizendo que na velhice você vai florescer, sabe? Porque não existe para Deus um determinado tempo que Ele escolha para usar alguém. Se você estiver com o seu coração aberto, em qualquer momento que você está, é ideal para que Ele manifeste o poder dEle sobre a sua vida. Então não deixe o diabo colocar na tua cabeça que você não presta, que você é um inútil por causa da sua idade, que você não vai florescer e que não tem mais nada para viver, porque Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. É só lembrar de Moisés. Moisés viveu 3 ciclos na sua vida. Os primeiros 40 anos ele viveu no deserto, ele viveu no Egito. O segundo ciclo de 40 anos aos seus de 40 para 80 anos ele viveu dentro do deserto. E o terceiro ciclo ele vai viver agora exercendo vocação, a sua chamada, o seu ministério, sabe? Depois já de 80 anos de idade, depois de ver muita coisa acontecer. Né? Depois de ver sinais se manifestarem, depois de ver o poder se manifestarem, depois de ver a graça se manifestar, depois de graça que eu falo, os sinais de Deus sendo manifestados sobre a vida dele. Você consegue entender isso? Que a sua idade não passou o tempo, Deus pode te usar, que Deus não despreza a sua idade, que Deus usa os anciãos, que Deus usa aqueles que também já chegaram na fase da experiência. Então você pode estar na velhice, mas você vai florescer. Você vai produzir. Seja espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para a vida de alguém. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, para alcançar outras pessoas. Então não se sinta desanimado por nada. Aí ele diz: para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que interessante. Então eu floresço para anunciar o Senhor. Eu floresço para anunciar o Senhor, dizendo que Ele é reto. Né? Então eu entendo que quando eu frutificar,
os meus frutos, ele tem um propósito de anunciar o Senhor. Os meus frutos, eles têm um significado de pregar a palavra do Senhor Jesus. João 15, verso 16, Jesus disse que já não tenho mais chamados de servo, mas sim de amigos, né? E não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, é intenção de Deus e do próprio Jesus que eu venha frutificar e fazer com que esses frutos permaneçam. Eu não posso só guardar o evangelho para mim. Eu não posso só guardar a palavra para mim. Eu preciso divulgar a palavra para outras pessoas. Sabe, Deus vai usar a sua vida. De repente Deus quer te usar no teu trabalho, na sua faculdade, no seu salão, na sua empresa. O lugar que você está é o ambiente ideal para você frutificar e falar do nome de Jesus. Sabe, você não precisa estar em cima de um púlpito, dentro de uma igreja, para pregar a palavra de Deus. Você pode pregar a palavra de Deus em vários ambientes. Como eu que estou aqui agora nesse momento. Na internet, investindo o meu tempo para liberar uma palavra do céu para o seu coração. Você pode fazer a obra de Deus em tantos lugares. Porque o reino de Deus, ele não está preso em quatro paredes. O reino de Deus está dentro de nós. Consegue entender isso? Que o reino de Deus está aqui. E quanto mais eu compartilho essa palavra, mais pessoas são alcançadas. É você que Deus quer fazer florescer. É você que Deus quer fazer crescer. Você vai florescer no teu trabalho, você vai crescer na tua casa, você vai crescer em ambientes que poucas pessoas cresceram. Mas entenda, quando você começar a florescer, é para que através desses frutos você anuncie o poder e o reino de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Já parou para pensar por que Deus te prosperou tanto? Por que Deus abriu tantas portas? Por que Ele te deu tantas coisas? É para que através de tudo isso que Ele fez, você alcance mais pessoas com a palavra de Deus. Você florescerá. Não importa se você está seco, não importa se você está no deserto, não importa se você está numa crise, não importa se está tudo difícil, tem uma promessa de Deus para a tua vida nessa manhã, que você florescerá como a palmeira e você crescerá como um Líbano. Não é isso que o salmista disse? Você florescerá como palmeira e crescerá como um cedro no Líbano. Deus tem crescimento para você. Não se sinta desmotivado nesse cenário que você está vivendo, porque você ainda vai gerar muitos frutos. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários. Coloca aí no comentário, eu vou florescer. Coloca aí no comentário, eu irei crescer. Coloca aí no comentário, eu irei produzir coisas grandes com o Senhor. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que Deus vai me fazer crescer. Eu creio que Deus tem um novo tempo para mim. Não sei, alguma coisa que você recebeu nessa palavra que mostra o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.